A Câmara de Ribeirão aprovou um projeto que acaba com 25 cargos em comissão. A mesma proposta obriga os chefes de gabinete a apresentarem um diploma de faculdade para assumirem essas funções. Pelo menos 9 assessores não têm formação no ensino superior. A partir de agora, para ocupar o cargo de chefe de gabinete na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, é obrigatório apresentar o diploma do ensino superior. A exigência de uma faculdade foi recomendada pelo Tribunal de Contas do Estado, por uma questão até lógica, segundo esse cientista político. Em vários outros concursos se exige o nível superior. Então não está muito distoante daquilo que vem acontecendo em vários municípios do Brasil. Até porque a gente está falando de chefe de gabinete. O chefe de gabinete ele tem uma responsabilidade muito grande perante a gestão, as condutas do próprio vereador. Porque ele é responsável, por exemplo, por planejar ações, coordenar, supervisionar, orientar a equipe das atividades que vão ser feitas. Então essa exigência, mesmo sendo feita pelo Tribunal de Contas do Estado, ela é muito bem-vinda, sabe? Não estamos falando de elitizar o cargo, nós estamos falando de melhorar os requisitos para que a pessoa possa cumprir de maneira mais adequada aquela função. O salário base de um chefe de gabinete é de cerca de R$ 7.200. O comissionado ainda recebe um auxílio alimentação de R$ 35 por dia trabalhado. Informações que constam no site da Câmara. Na página, ainda é possível consultar quem se enquadra às novas regras da casa. Apenas 7 chefes de gabinete informaram que têm curso superior. 6 não publicaram o currículo e 9 deles informaram que não concluíram a graduação. Nesse momento, a Câmara ela ecoa o princípio da eficiência administrativa, que é o que tem pautado as administrações de todo o país. Mas, como diria o professor Vicente Mofeto, tem que ter o viés da moralidade, tem que ter o viés do trato com a coisa pública, como diria Raimundo Faoro. Tratar a coisa pública como pública e não como privada, como extensão da minha casa. Então, são 2 os requisitos. Pode ter sim, e é bom ter cargo superior para o exercício da função pública, mas mais importante é ter boa fé no exercício do cargo público. O projeto também extingue 25 cargos em comissão, com a justificativa de buscar ainda mais a economia dos recursos da casa. No entanto, essas funções são referentes aos assessores dos gabinetes que foram fechados com a diminuição de vagas aqui no Legislativo, de 27 para 22 vereadores. A Câmara não pode se vangloriar de ter extinguido esses cargos como se fosse uma benevolência para a população. É função da Câmara lutar para que ocorra também a economia dos gastos públicos, sabe? Ela não pode se vangloriar disso como se fosse algo interessante no sentido de, opa, nós estamos fazendo alguma coisa para além do nosso trabalho. Não, esse tipo de iniciativa está em sinergia com o que a Câmara deve fazer. A política local pode ganhar com isso? Pode ganhar. E digo mais, Ximene, poderia ganhar muito mais, reduzindo em até 50% o número de cargos comissionados dentro da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Mesmo porque, com a digitalização de documentos que já ocorrem nas 3 esferas da União, não vai ter serviço para tanto servidor sob o ponto do viés administrativo. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Câmara de Ribeirão Preto informou que a lei deve entrar em vigor a partir do dia 1º de dezembro. Reforça que tal medida visa dar eficiência à gestão pública, bem como economia ao erário. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no canal digital da Clube, ele que é especialista em administração pública, Rafael dos Anjos. Rafael, uma ótima tarde, bem-vindo aqui mais uma vez, sempre um prazer falar contigo. Iniciativa importante essa da Câmara de Ribeirão Preto de acabar com esses cargos, mas no momento como esse, em que a economia já está bastante abalada, ou seja, os gestores deveriam reduzir ainda mais essas funções, esses cargos comissionados, muitas vezes até cabide de emprego, né? Ótima tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. É extremamente importante que todo cargo que não tenha utilidade prática seja extinguido, independente de qualquer função que seja. Então, esses cargos, como bem disse a Ximene na reportagem, tratam-se de funções de vereadores que deixaram de existir esses cargos, ou seja, demorou até para eles serem extintos. Então, não adianta a gente se vangloriar de uma coisa que é apenas uma consequência do que já foi decidido lá no passado. Então, com a redução de número de vereadores, tem-se a redução
proporcional desses cargos públicos. Qual que é a real necessidade, Rafael, da contratação de funcionários, esses cargos comissionados no ambiente público? Vamos lá, André. A nossa Constituição, ela prevê no artigo 37, inciso 5, 3 possibilidades de cargos em comissão e função gratificada. São elas direção, chefia e assessoramento. Numa Câmara Municipal, o que a gente tem basicamente no gabinete? A gente tem a função de assessorar os vereadores. Então, é importante que os vereadores tenham assessores. A grande questão que aí vem o cerne da pergunta é qual é a real necessidade disso? Então, aí vem, a Câmara fiscaliza de fato o poder público? Ela fiscaliza o poder executivo? Então, esses assessores, eles estão lá para poder auxiliar o vereador em sua função. Se o vereador não cumpre essa função, toda a função que está anexa ao principal também não cumpre a sua função, então ela não tem sentido de existir. Então, está muito mais ligado à efetividade da gestão pública, à perda de finalidade do vereador. Infelizmente, o Poder Legislativo no Brasil não tem cumprido o seu papel, tem ficado à mercê ou a reboque de outros poderes, o que é muito ruim para a democracia. E aí a população questiona, para que tanta função comissionada se não serve para nada? Então aí que vem o cerne da questão. A gente precisa reinventar esse Estado brasileiro e o Poder Legislativo precisa retomar o seu papel de discussão do debate político e não terceirizar isso para outros poderes. Rafael, o próprio Tribunal de Contas já considerou irregular essa criação de outros cargos comissionados. Quem fiscaliza, no caso a Câmara, deveria dar o exemplo? Rapidamente, por favor. Com certeza, a gente vive no Brasil uma questão de problema de modelos, de exemplos, de balizas. A gente precisa retomar esses exemplos, esses modelos e essas balizas na sociedade. Então, nada mais justo de que quem fiscalize dê o exemplo. Obrigado, Rafael, pela sua presença mais uma vez, a gentileza de falar aqui com o Jornal da Clube. Um abraço para você. Um abraço, uma boa tarde. Até mais.